Aqui em cima no gráfico está representado o ponto A, que é um ponto sobre o eixo X, e o ponto B, que é um ponto sobre o eixo Y. Lá no cantinho esquerdo aparecem as coordenadas desses dois pontos. Eu vou movimentar esses dois pontos no gráfico e olhe as coordenadas, vê se você percebe alguma coisa. Primeiro A. Reparou? Agora o B. Olha as coordenadas dele. Reparou? Todo ponto sobre um dos eixos coordenados tem características importantes, que nesse vídeo eu vou te fazer descobri-las. Para isso, viaja comigo. Vamos lá então, rapaziada. Abra o cenário pontos pertencentes aos eixos e realize essas atividades. Este cenário aqui, ó, você pode baixar ele no meu blog se você quiser, veja na descrição. Agora, mano, aqui é matemática interativa, então eu vou pedir que você baixe essas questões aqui, ou melhor, você leia as questões, tente resolver e só depois você veja a resolução que eu vou apresentar agora. Confie em você, tente fazer primeiro, viaja comigo. Vamos lá. Então, no item A, eu quero apenas abrir o cenário e movimentar os pontos A e B e observar as coordenadas desse ponto. Aqui nesse cenário, nós temos dois pontos. Um deles é o A, o outro é o B. Veja que o A é um ponto sobre o eixo X e o B é um ponto sobre o eixo Y. Este pertence ao eixo X, este pertence ao eixo Y. As coordenadas do A estão aqui. Reparem que o primeiro valor é o do X e o segundo é o do Y. E as do B estão aqui. O primeiro valor é X, o segundo é o do Y. Tudo bem. Agora, reparem, eu vou movimentar o ponto A e eu quero que você observe as coordenadas dele aqui, ó. Veja se você nota algo de interessante. Movimentando esse ponto, você observa que os valores de X às vezes são positivos, como agora, às vezes negativo, como agora, ou até valendo zero. Mas, independente da posição onde está o A sobre o eixo X, você reparem que aqui vai variando livremente, podendo ser positivo, negativo ou até zero, mas aqui é sempre zero. De uma maneira geral, qualquer ponto sobre o eixo X tem este valor aqui, ó, que é o de Y, valendo zero. E isso é óbvio, porque se um ponto está em cima do eixo X, ele não sobe e nem desce nada. Então, ele não varia em termos de Y. Por isso que, se um ponto está sobre o eixo X, o seu Y aqui, ó, é sempre zero. Já, agora eu vou movimentar o ponto B e eu quero que você observe as coordenadas dele aqui, ó. Notem que, neste caso aqui, o Y do ponto B é positivo, neste outro negativo e aqui zero. Porém, em todos os casos, tem um valor que sempre é fixo e é sempre igual a zero. Qualquer ponto sobre o eixo Y, aqui, ó, que é o valor de x, sempre valerá zero. O Y pode ser positivo, negativo ou até zero, mas o x é sempre zero. E isso é óbvio, porque se um ponto está em cima do eixo Y, ele não vai nada para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, ele não tem variação em termos de eixo x, por isso que o seu x é sempre zero. Mano, então grava. Vamos supor que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Se um ponto pertence ao eixo x, ele tem y zero. Se um ponto pertence ao eixo y, ele tem x zero. Tá vendo que é meio trocado? Se ele está no eixo x, é o y que é zero. Se ele está no eixo y, é o x que é zero. Primeira pergunta. Era o item A, já fizemos. Item B. Considere um ponto no sistema cartesiano XY. Se esse ponto pertence ao eixo x, o que podemos dizer sobre as coordenadas dele? Para facilitar, eu já escrevi aqui, ó. Respostas. As coordenadas. A coordenada x varia livremente, podendo ser positiva, negativa, zero, enfim, podendo ser qualquer número real. Agora, a coordenada y é sempre igual a zero.
Agora, o que acontece se o ponto está no sistema cartesiano, mas se ele pertence ao eixo y? O que eu posso dizer sobre as coordenadas dele? Meio que ao contrário aqui, né? Então, a coordenada y varia livremente, podendo ser positiva, negativa, zero, e a coordenada x é sempre igual a zero. O item C, eu quero completar os pontilhadinhos aqui, ó. Se P é um ponto que pertence ao eixo x, o que eu posso completar aqui, ó? No fundo, essas duas respostas são as mesmas que a B e C, só que é uma resposta apenas simbólica, mais curtinha, mais econômica. Então, se o ponto P pertence ao eixo x, qual dos dois aqui que vai ser zero, x ou y? Lembra? É o y que vale zero. E o x vai ser um número qualquer, positivo, negativo, zero, enfim. Agora, se o ponto pertence ao eixo y, qual dos dois aqui que vale zero, x ou y? Se ele pertence ao eixo y, é o x que vale zero e o y é um valor qualquer. Fechou, mano? Não esqueça o poder de você.